Lucas capítulo número 22, verso 31, irmãos queridos. Depois você dá um abraço bem gostoso à pessoa do teu lado, tá, irmãos? Antes da gente sentar, tá bom? Bem gostoso. Talvez essa pessoa não recebeu esse abraço essa semana. E o abraço é importante, irmãos. Né, Marcelo? Assisti Kung Fu Panda 3, irmãos, essa semana. E tinha um panda lá que abraçava gostoso, irmãos. O abraço é importante. O abraço é importante, irmãos. A gente precisa ser abraçado, amado. E a gente precisa demonstrar isso para as pessoas, irmãos. Amém, meus amores? Lucas capítulo número 22, verso número 31, diz assim até o verso 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos orar, queridos? Amém? Fecha os teus olhos, deixa a Bíblia aberta nesse texto, para que você possa colocar os teus olhos nela e seguir durante a mensagem. Senhor, peça para que Deus fale com você, irmãos, e me use para isso. Senhor, que nada e ninguém nos atrapalhe, meu Deus amado, nesse momento do culto. Porque nós viemos aqui com a certeza, meu Deus amado, de colocarmos em exposição o nosso coração, os nossos ouvidos, a Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus amado, fale conosco e me use para isso. Senhor amado, em nome de Jesus, esse povo não é meu. São os meus irmãos em Cristo Jesus. Nós representamos a igreja de Cristo na terra. Mas a verdade, meu Deus amado, é que nós somos a noiva, a igreja de Cristo na terra. E o noivo é um só, Jesus. Estamos nos preparando, meu Deus amado, como noiva que é a igreja, para nos encontrarmos como Cristo, que é o Messias, o Deus vivo. A Tua palavra tem o poder, meu Deus amado, de alimentar a nossa fé. A Tua palavra tem o poder, meu Deus amado, de nos instruir, corrigir. A Tua palavra, meu Deus amado, tem o poder de mudar e transformar a nossa maneira de pensar, de nos aproximar de Você, de nos levar ao arrependimento. A Tua palavra tem o poder, meu Deus amado, de mudar a nossa vida. Senhor, aquilo que a Tua palavra, meu Deus amado, tem poder de fazer, faz mesmo. Independente de um vaso de barro, meu Deus, como eu. Que nada e ninguém, nenhuma seta de Satanás, nenhum dardo inflamado do maligno, nada, nenhuma opressão das trevas, nada e ninguém nos distraia, nos impeça de recebermos a boa semente da Tua palavra, do Teu evangelho, meu Deus amado, para frutificar no nosso coração, agora e sempre, em nome de Jesus, amém. Antes de você sentar, abraça mesmo, irmãos. Diz teu nome, se você não conhece, pergunta o nome dessa pessoa. Diz para ela que é importante que você está aqui. Marcelo, que saudades. Que saudades. Meu irmão, que saudades de você. Senti tua falta domingo passado. Vocês são preciosos, vocês são maravilhosos. Como Jesus ama vocês, como Deus nos ama. E a gente veio aqui para cultuar Jesus. Para cultuar Jesus. Aleluias. Irmãos queridos, é a segunda mensagem de 3, domingo que vem a gente termina essa reflexão sobre esse capítulo número 22 do livro de Lucas. Domingo passado a gente conversou sobre Pedro que negava Jesus e os passos que ele tomou e o fez cair. Cair como? Caindo, negando Jesus, negando a sua fé, seu chamado, sua devoção.
Conversamos sobre isso o domingo passado, mas nessa noite eu quero repartir com vocês sobre esses versos pequenos. Vou ficar no verso 31 e 32. Mas quero também falar de uma coisa muito importante, de alguém interessado na nossa caída, de alguém interessado que a gente fique no chão, de alguém interessado em nos nocautear e que a gente não se levante mais, de alguém interessado em que a nossa fé seja desfalecida, destruída. Nessa noite eu quero falar sobre eu e você, mas também sobre o nosso adversário, sobre o nosso inimigo, e a gente precisa estar percebido disso. Ele tem nome. Ele tem nome. Essa passagem do texto fala sobre Pedro, que é avisado por Deus Filho, por Jesus Cristo, que ele negaria Jesus. Diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos queridos, esse é o desejo e o intento do diabo contra você e eu. É fazer com que a nossa fé desfaleça, enfraqueça, seja eliminada, destruída totalmente e completamente. Esse é o intuito do diabo, de Satanás, da serpente, o dragão, são nomes dele. Fazer com que aquilo que você sente por Jesus Cristo, fazer com que a sua fé, o seu chamado, a sua devoção a Deus, seja totalmente e completamente destruído. Mas eu quero te chamar a atenção numa coisa muito importante acerca da Bíblia. A Bíblia não é um livro normal. A Bíblia foi escrita por homens, inspiradas por Deus, graças a Deus que nenhuma formiga escreveu. Foi homens sim que escreveram, mais de 40 autores, Marcos, por mais de 1500 anos. Estadistas, boiadeiros, pescadores, pastores, líderes tribais, mais de 40 homens levantados por Deus, inspirados por Deus, num período de 1500 anos, sem que a Bíblia tenha uma qualquer incoerência, ou desacordo, ou confusão, ou um dizendo que aquilo que o outro disse está errado. É bem certo que se eu pegar um livro de medicina, física quântica, ou sobre átomos, eu tenho tanta dúvida. Muitas pessoas que têm questionado a veracidade da palavra de Deus, ela é infalível, significa que ela não tem erro nenhum. Tem muitas dúvidas sobre a palavra de Deus, porque entendem de física, de matemática, de geografia, mas entendem bem pouquinho de Deus. Só estou dizendo isso, irmãos, porque a Bíblia, ela não está interessada, como qualquer livro que você pode comprar, em aprofundar sobre um personagem, ou sobre o que ele gosta. Por exemplo, a gente não sabe qual era o suco preferido do rei Davi. A gente não sabe qual era o esmalte preferido, se existisse, de Miriam. A gente não sabe tanta coisa, irmãos, de tantos personagens da Bíblia, porque a Bíblia não está preocupada, irmãos, em falar coisas particulares ou profundas ou tão detalhadas de todos os personagens que nela aparecem. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, então é a voz de Deus, é o coração de Deus falando ao ser humano e ao homem. Por isso, então, quando na Bíblia fala sobre comida, sobre uma cidade, uma rua ou uma roupa, preste muita atenção, porque aquilo é muito importante.
Deus está querendo dizer algo a respeito daquilo. Por isso quando Deus diz que João Batista se vestia com peles de camelo, com cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre, é muito importante isso. Então tudo que você ler na Bíblia, não leia como se lê um livro ou um gibi, irmãos, porque ela é a palavra de Deus. Preste atenção. Então quando no verso número 31 diz, Simão, Simão, é importante isso. Esse nome é importante, esse significado é importante, porque irmãos, no verso número 34, Jesus chama ele de Pedro. No 31, Vinícius chama de Simão. No 34, de Pedro. É a mesma pessoa. Mas porque Deus está falando com ele nessa conversa, mas muda a maneira como se retrata ele, porque é importante. Porque é importante. Você nunca, meus amores, vai ver na Bíblia Deus fazendo algo politicamente correto com cada um de nós, algo muito existente hoje no mundo, o tal do politicamente correto. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Você nunca vai ver na Bíblia de alguma forma Deus nos corrigindo e nos passando a mão para que a gente não se distancie dele. Você nunca vai ver, irmãos, Deus colocando panos quentes nas coisas. Isso não está na Bíblia. Mas você sempre, quando for ler a Bíblia, você vai entender o que é certo e o que é errado. Sempre Deus mostrando para mim e para você um caminho e uma escolha que eu e você temos que tomar. Porque Deus não está preocupado em passar a mão na nossa cabeça. Deus está preocupado em nos levar para o céu. E Ele quer levar todo mundo. Mas não é de qualquer jeito. Então Ele está falando com esse homem. E Ele diz, Simão, Simão. Ah, irmãos. Sabe quando o teu pai fala o teu nome completo? Corre, né, irmãos? Corre. Nelson Silas Negrão Júnior. Corre. Deus está dizendo, Simão, Simão. Simão, meus amores, é a abreviatura de Simeão. Simeão no grego, irmãos, significa aquele que é famoso. Olha que interessante ler isso na Bíblia. Está falando com Pedro, São Pedro, mas está chamando ele de Simão. Por quê? Porque esse era o nome dele. Abra, irmãos, lá no Evangelho de João, no capítulo número 1, verso número 41. É o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Ele é irmão de André. Seu nome é Simão. João 1:41 diz, ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. 42, e o levou a Jesus. Quem? André levou seu irmão, Simão, a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas. É o nome em aramaico, irmãos, que quer dizer Pedro, em grego. Meus amores, nesse primeiro encontro, Deus muda o nome de Simão. Você não vai mais ser chamado famoso. A partir de agora você vai ser chamado Pedra. Você não vai mais ser chamado Simão, mas agora vai ser chamado Pedro. E o interessante é que no início da conversa Jesus chama ele de Simão, e lá no final da conversa chama ele de Pedro. Tem um significado. A gente precisa gastar tempo pensando nessas coisas. Deus quer transformar todo homem famoso. Deus quer transformar todo aquele que é celebridade. Deus quer transformar toda e qualquer pessoa de alguma forma que é bem visto aos olhos de um público, seja pelas suas habilidades, seja pelos seus talentos, seja pelo aquilo que sabe, porque essas são características de alguém famoso. Nada contra os famosos, as celebridades, meu Deus do céu, mas quando a gente se encontra com Jesus, Deus quer transformar cada um de nós. E nesse caso desse homem era um famoso, era um Simão, e Deus queria fazer dele uma pedra. Deus queria fazer dele uma pessoa estável, firme, sólida, de caráter.
Deus queria fazer dele um homem de uma só mulher. Deus queria fazer dele com que ele estivesse não apenas preocupado com o que os outros pensam sobre ele, mas ele ser uma pedra, uma parte de uma grande rocha, e a rocha é Cristo, para poder fortalecer qualquer pessoa. Quem é você? Como você veio a Jesus? Qual o teu nome? Qual o significado? O que está dentro do teu coração? O que Deus quer transformar na tua vida? Simão, Simão. Eu fico pensando, irmãos, o mesmo Deus que mudou o nome dele, chama ele nesse exato momento pelo nome antigo. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, irmãos, quando Jesus olhou para Simão e disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu aprendo, irmãos, que o nosso inimigo, o diabo, só tem liberdade, irmãos, na nossa vida quando ainda o velho homem fala. Eu aprendo, irmãos, que as nossas maiores dificuldades, e quando a gente cai, irmãos, e quando a gente leva gol contra, ou o Satanás faz gol na nossa vida, irmãos, é porque a gente quer viver ela, irmãos, ainda pelo Simão que há dentro de nós, pelo famoso que ainda quer aplausos, pelo meu eu que ainda quer ser reconhecido e tem a necessidade de se sentir aceito pelas pessoas, e pela roda que faz parte. Perceba, é nisso que São Pedro caiu. Ele estava na roda das pessoas e as pessoas falaram com ele, o acusaram, e ele negou Jesus. Qual é o Simão dentro de você que tem te feito cair? Qual é o teu homem interior ainda, ou o teu velho homem, que tem te feito cair? Pastor, por que você fala velho homem? Porque quando a gente veio para Jesus, ouvimos o seu evangelho, cremos na sua palavra, e entregamos o nosso coração a Jesus, reconhecendo que Ele é Deus e Salvador nosso, e nós somos pecadores precisando ser salvos, um novo nome nasce, não mais da carne e do sangue, mas da água e do Espírito, não mais do pai e da mãe, mas de Deus. E agora começa uma nova vida, porque a gente precisa de deixar esse velho homem, acostumado a tantas coisas incoerentes, e começar agora a viver semelhante a Cristo, a Jesus. Isso é muito complicado, porque quando chega um jovem na igreja acostumado a fazer sexo antes de casar, isso é complicadíssimo. Por quê? Porque lá fora isso é prática, mas o corpo de Cristo não. Nunca esqueça, Deus fez esses órgãos, mas é para o casamento, é para a sua esposa, para o seu esposo, a única. É porque tem uma aliança de corpo, de alma e de espírito, a aliança mais íntima. É porque Deus sabe que se eu tiver relação com uma mulher que cultua o diabo, nessa aliança, irmãos, eu trago para dentro da minha alma, mesmo que depois eu não veja essa mulher há anos, trago dentro da minha alma o que tinha dentro dela. E às vezes eu não entendo porque tenho perturbações, opressões. Ah, irmãos, esse velho homem está acostumado a tanta coisa, praticava o pecado, porque não estava nem aí. É fácil andar a 120 porque não tem radar, não tem legislação que fale sobre reduzir velocidade. Mas quando eu venho até Jesus, irmãos, existem leis, e não é para o nosso mal, ou para cortar as nossas asas, não, é para o nosso bem, e para levar a gente para o céu. E a Bíblia diz que a vida com Jesus não é um fardo. O vida adolescentes, o desejo, irmãos, ir para o inferno, porque lá tem namoro, bar e bebida à vontade. Irmãos, só pode ter escutado isso de filme, de Disney.
Porque a palavra de Deus que sabe sobre o inferno, irmãos, lá não tem nada disso, mas é um lugar de dor e ranger de dentes. Ah, irmãos, Simão, é por esse Simão que o diabo podia de alguma maneira peneirá-lo. É por esse jeitão ainda de Pedro. E embora ele já tivesse Tiago 3 anos com Jesus Cristo, era ainda esse jeitão de Pedro, o do Simão ainda, que ainda falava alto, e que podia fazê-lo cair, e que era o meio ainda de Satanás oprimi-lo. Se você já se entregou a Jesus, você foi salvo. Mas Filipenses capítulo número 2, verso número 12 diz que a gente precisa agir, efetuar, prosseguir acerca da nossa salvação, desenvolver a nossa salvação. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e por isso é importante você tomar uma decisão, escolher crer em Deus, em Jesus que morreu por você, e se decidir por Ele, me entrego a você, Jesus, a partir de hoje. Automaticamente acontece algo com o teu passado, com o teu presente, com o teu futuro. Com o teu passado é perdoado, os teus pecados são perdoados, e todas as suas faltas. Em uma semana, não. Instantaneamente, isso teologicamente se chama justificação. Deus paga a conta. Não importa o que passou. Mas se eu já matei uma pessoa, lembra, Peter, lá na tua célula aquele dia, quando aquele homem disse, matei uma pessoa. Não importa o que você fez, Deus te justifica e te perdoa. Deus trata no seu presente, que é o quê? Com a santificação, te santificando, te mudando cada vez mais. A gente vai percebendo que aquilo que outrora a gente tinha tanto prazer, não tem mais. Agora a gente tem prazer é com a Bíblia, é com as coisas de Deus, é com a santidade. Outrora a gente era fã do pecado, mas agora a gente começa a sentir nojo dele. Ainda se sentimos atraídos em algumas coisas, mas quando a gente peca, a gente se entristece tanto e se arrepende tanto e pede perdão para Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais fazer aquilo. Me ajuda. Me lembro, Giovana, quando eu tinha 13 anos e me converti a Jesus, o Todo-Poderoso. Se alguém com 13 anos pode se render a Jesus, quem dirá de você que tem 50? Se uma criança pode ouvir o Evangelho e sentir a necessidade de ser salvo, quem dirá você? Mas xinguei os meus irmãos de tanta coisa, porque aquilo era um hábito, era meu vocabulário. E aí eu fui para a rua, sentei no meio fio da frente da minha casa e comecei a chorar e disse, Senhor Jesus, eu não quero mais xingar. Eu estou me sentindo mal. Eu não quero mais sair no soco com os meus irmãos. Isso não está certo. Não li tua Bíblia inteira, mas já percebi que preciso ser diferente. Irmãos, eu não sei quanto tempo saiu da minha boca os palavrões. Mas é isso, quando a gente se converte a Jesus Cristo, o velho Simão precisa morrer. E ele não morre da noite para o dia, isso que é difícil, irmãos. É diário. Mas tem que morrer, queridos. E é isso que Jesus está dizendo para ele, Simão, Simão, Satanás. Irmão, Satanás significa adversário, aquele que luta contra, aquele que de alguma forma quer disputar a posse de alguma coisa ou de uma ideia. Irmãos, presta atenção nisso. Quando a Bíblia quer dizer o nome do nosso inimigo, é porque Deus quer nos dizer algo a respeito. Quando chama ele de Satanás, Deus está dando características
do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, do anjo caído, conhecido como Lúcifer, Satanás. Satanás é o nosso adversário, irmãos. Ele está disposto diariamente a lutar contra você. Ele está em disputa com você por algo que ele quer, alguma coisa ou uma ideia. Você tem algo que o diabo quer, a sua alma. Eu tenho algo que o diabo quer, não é meu carro. É minha alma, a minha mente, os meus pensamentos, o meu coração, o meu livre-arbítrio. É isso que o diabo mais quer. E é isso que ele está em disputa comigo e com você. Ele quer ideias, ele quer roubar a nossa fé. Ele quer tirar de dentro de nós aquilo que o Espírito Santo já semeou através da sua palavra, da natureza da nossa própria consciência. Por isso que Jesus chama ele de Satanás. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. No original, irmãos, a palavra não é reclamar, mas é requisitar. Procurar. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. No grego, irmãos, a palavra reclamar é requisitar, é procurar. Simão, Simão, eis que Satanás, o seu adversário, está procurando você para peneirar como trigo. O verso 31 está dizendo ainda: eis que Satanás vos reclamou para vos. Vos, irmãos, é a segunda pessoa do plural. A mesma coisa que vocês. Jesus não está falando apenas sobre Pedro, irmãos, mas sobre todos os discípulos. Talvez você pense que essa situação de Simão é uma coisa só de Simão ou do irmão aí do lado. Não. Diz respeito a todos nós. Esse velho homem que quer viver mais do que nunca, irmãos, é uma luta diária que eu e você temos. Para vos peneirar como trigo. Peneirar, irmãos, é separar duas coisas diferentes. Geralmente o bom do mal é uma escolha. Peneirar trigo é separar, irmãos, a semente da palha. De alguma forma, irmãos queridos, meus amores, o diabo estava querendo isso. Não estou dizendo que ele pediu para Jesus, irmãos. Mas estou dizendo que Deus está explicando isso para nós, que esse é o desejo do diabo diário. Lutar contra nós. Lutar contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra a nossa vida, contra a nossa relação com Deus. Diariamente. Querendo nos peneirar. Separar aquilo que está dentro de nós, irmãos. Aquilo que é bom e o que é ruim, para quê? Para mostrar para nós. O desejo cida do diabo é isso, mostrar para você a cidinha que ainda existe. Irmãos, esse é o desejo que o diabo tem, peneirar eu e você, meu irmão. Diariamente, meus amores. É isso que ele quer peneirar, ele quer mostrar, irmãos, o que fica de bom e o que tem de ruim. O diabo quer mostrar para cada um de nós, irmãos, o quanto de Simão tem dentro da nossa alma. Com qual intuito, pastor? Desfalecer a nossa fé. Pastor, com qual intuito? Mostrar o quanto podemos ser ruins dentro de nós. Jogar na nossa cara, nos fazer sentirmos culpados, nos humilhar, a tal ponto de nos entristecer, a tal ponto de a gente não querer vir para a igreja, a tal ponto de a gente não ter vontade de ler a Bíblia, a tal ponto tão culpados, tão se sentindo lixo, às vezes ficamos, irmãos, que não temos vontade e ânimo de seguir Jesus em santidade. Plano do diabo. Desfalecer nossa fé. Oh, meus irmãos. Plano de Satanás.
Mas olha que coisa interessante, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. São Pedro escreve 2 cartas. E Pedro, vocês sabem, irmãos, que ele caiu, ele negou Jesus. Mas mais tarde ele volta ao arrependimento e ao quebrantamento e volta a andar com Jesus. E se torna o conhecido Pedro que conhecemos. Ele escreve 2 cartas. Abra lá em 1 Pedro, capítulo número 5, verso número 8. Porque você vai ver agora, não Jesus falando com Pedro sobre uma luta contra o diabo, contra Satanás, mas você vai ver agora o próprio Pedro. Depois que passou essa luta contra Satanás e caiu, chorou amargamente, voltou a pescar, porque ele voltou, irmãos, voltou a fazer o que Simão fazia, mas nós não. Você não, meus irmãos, não importa se você pecou, se você negou Jesus, se você passou um mês, esse ano inteiro pecando, não importa, você não vai voltar ao velho Simão, em nome de Jesus você não vai voltar a pescar, em nome de Jesus não, nós vamos chegar ao arrependimento hoje, a gente vai se quebrantar, a gente vai entender que o nosso inimigo é o diabo, que o que ele quer é desfalecer a nossa fé, e a gente vai dar uma polida na nossa aliança, irmãos, com Jesus, e vai dizer: Senhor, nós vamos tirar o pó, nós vamos tirar a impureza, irmãos, como aprendi com a Tati, com o Carlos esses dias, e nós vamos renovar a nossa aliança com Jesus. Deus disse isso para ele, irmãos, e ele vai falar agora sobre essa história. 1 Pedro, capítulo número 5, verso número 8. Olha lá. Sede sóbrios e vigilantes. O próprio Pedro está falando. O diabo, Pedro já muda o nome aqui. Jesus chamou ele de Satanás, não é verdade, Marco? Mas agora está chamando ele de diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Ó Debinha, ele pega aquilo que Jesus falou para ele sobre Satanás, é mesmo nosso adversário, ele entendeu. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui, irmãos. Meus amores, preste atenção nisso, por favor. O teu inimigo não é teu marido, não é teu filho, não é teu patrão, teu vizinho, não é o irmão da igreja, não é teu pastor, tua pastora. Teu inimigo é meus amores, Satanás, diabo, a antiga serpente, o dragão, Lúcifer. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, irmãos, significa acusador, difamador. Não foi nisso que Pedro caiu? As pessoas não começaram a acusar ele lá na roda, no pátio do sumo sacerdote, lá no Sinédrio? Ei, você não é aquele que estava com Jesus? Ei, você não é Galileu? Ei, você é um discípulo de Jesus, sim. Cida, olha que coisa mais linda na Bíblia. Pedro está falando como que o diabo lutou contra ele. Jesus explicou que Lúcifer é Satanás, o adversário. Aqui ele está falando sobre Lúcifer como o diabo, o acusador, o difamador. O que acusa, o que difama, o que tem o objetivo de colocar uma fama ruim sobre nós. Irmãos, eu quero pedir coisas a nós hoje, não sei se uma ou se duas, nem pensei nisso, mas por favor não se envolve em coisas que o diabo se envolve, eu estou te pedindo. A gente precisa se envolver com coisas que o Espírito Santo se envolve, a gente precisa amar o que Jesus ama e odiar e abominar o que Jesus abomina e odeia. Mas a gente não pode, irmão, ser diabo, a gente não pode ser acusador dos irmãos, a gente não pode ser difamador. E aquele irmão, você não viu o tamanho do nariz dele?
Não, irmãos, a gente não pode difamar, a gente não pode, irmãos. Quando a gente está fazendo isso, irmãos, a gente não está se associando às coisas de Deus, mas às coisas das trevas. Semelhante a quem? Irmãos, isso é coisa de Simão. Acusar, difamar, lutar contra. Irmãos, é coisa de Simão. É coisa de diabos. A gente não pode lutar contra, irmãos, da nossa nação. A gente não pode lutar contra a nossa família. A gente não pode lutar contra o cônjuge, os filhos. A gente não pode lutar contra a igreja, a célula, o meu líder de célula. Irmãos, a gente não pode lutar contra o pastor de rede, irmãos. Meus amores, a gente não pode. Porque se o fizermos, a quem que a gente vai estar parecido? Com o Espírito Santo? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge. Irmãos, Dores, olha que coisa mais gostosa. São Pedro está explicando aqui como o diabo age. Jesus disse que ele é Satanás, adversário. Ele já fala que é diabo, acusador, difamador. E ainda vai explicar agora, irmãos. Irmãos, o diabo não é leão, irmãos. Ele age como? E aí Pedro então está explicando aqui como que ele age. Primeiro ele ruge. Segundo ele procura alguém para devorar. Irmãos, a gente precisa entender isso, Leandro, para a gente poder lutar contra o nosso inimigo. Primeira coisa, irmãos, ele ruge. Rugir é o grito do leão. E o grito do leão, meus amores, é cavernoso. O que significa, pastor, cavernoso? Significa um grito prolongado e que vem de uma cava, de uma caverna, de um buraco, lá de dentro. É assim o grito dos leões. Leão grita mais ou menos assim, irmãos. Estou brincando, irmãos. Eu não sou leão. Mas você sabia, meus amores, que o rugido do leão se ouve a mais de 8 quilômetros na selva, principalmente à noite? 8 quilômetros. E é isso que o diabo faz comigo, com você, irmãos. Ele ruge, ele grita. E é algo cavernoso. E é por aqui que entra, irmãos. Dá um tapa na cara da tua esposa, ela é bocuda. Irmãos, é cavernoso. Isso mesmo, faz isso. Faz uma semana que ela não quer namorar. Dá uma olhada depois da cerca. É cavernoso, irmãos. É isso mesmo, irmã. Pega 800 para fazer a compra, mas gasta 600, 200 é caixa 2. Da onde que você acha que vem isso, irmãos? Vem do rugido do leão. Vem de um rugido cavernoso. Se ouve a 8 quilômetros. Irmãos queridos, você tem ouvido alguma coisa que não tem a ver com o plano de Deus para a sua vida? Você tem ouvido vozes, vultos? Você tem ouvido coisas que levam a você a sentir raiva, ódio, mágoa, ressentimento, frustração? Como você tem agido com decepções? O que você tem ouvido, irmãos? O rugido do leão se ouve a 8 quilômetros. E as setas de Satanás, irmãos, elas são complicadas. Você está desanimado? O que tem passado pelos teus pensamentos? O que você tem ouvido? Alguma coisa que você tem ouvido tem maquinado os seus pensamentos e descido ao seu coração? Cuidado com o rugido do leão. Cuidado com esse som cavernoso. Ele vem da cava, ele vem das cavernas, ele vem das trevas, ele vem do inferno.
guarde os teus pensamentos. E aí diz a outra coisa importante, irmãos. Vou dizer uma coisa interessante, irmãos, talvez já tenha dito isso para vocês, me permitam repetir. O bispo Luiz Augusto mudou sua igreja do Tatuquara, ainda no Tatuquara, mas para uma outra região, na esquina, ali onde, da BR, por cima do trem ali, naquela região. Ele estava no pátio da igreja e ele viu na BR um espírito imundo fazendo assim, nas motos que passavam, nos carros. Ele viu, irmãos, nos ônibus. Quem passava por ali, irmãos, aquele espírito imundo fazia assim. Estava constantemente, ele olhou aquilo, ele achou estranho demais. E o Espírito Santo falou para ele, é um espírito imundo lançando dardos inflamados. Lançando setas, tentando destruir casamentos, mentes, famílias, lares, trabalhos, sociedades, vidas, sonhos. E aí ele disse assim, em nome de Jesus, espírito imundo que está aí lançando setas e dardos inflamados em quem passa, eu como homem de Deus te proíbo, vai embora agora, em nome de Jesus. Irmãos, ele disse que na hora fez assim, ó, puf. Irmãos, é isso que o diabo faz. Ele ruge. E às vezes a gente ouve de longe. Tentando constantemente, irmãos, falar aos nossos ouvidos e lançar setas em nós. Com qual objetivo? Nos inflamar com aquilo que ele pensa. Por isso que são dardos inflamados. Nos contaminar, nos queimar, nos inflamar com as coisas que provêm dele. Mas olha que coisa mais maravilhosa. Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Você entende quando eu disse lá, em Lucas capítulo número 22, que Satanás vos reclamou, e no grego significa, irmãos, requisitar, que é procurar? Está aqui, ó. 1 Pedro 5,8, ruge procurando. Pedro aprendeu isso e entendeu isso, irmãos. O diabo continua procurando, irmãos, alguém para devorar. Devorar, irmão, significa comer sem deixar resto. É isso que o diabo quer fazer com você e comigo. Ele não quer dar um soco, irmãos, e quebrar um dente. Ele quer acabar com a nossa raça. Ele quer destruir totalmente a nossa família. Ele quer nos humilhar completamente. Ele quer fazer conosco de tal forma, nos machucar tanto, nos destruir tanto, irmãos, que a gente não consiga nunca mais se levantar, se arrepender, clamar por socorro, se render a Jesus, reconstruir nossa vida. Como você está? Como você chegou aqui? Você tem ouvido algo cavernoso? O diabo tem devorado algo da sua vida? O diabo tem destruído algo da sua casa, do seu coração, dos seus pensamentos, da sua relação com Deus? Irmãos, olha que interessante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Meus irmãos, os leões não caçam. Quem caçam são as leoas. Os leões defendem a manada. Os leões protegem, mas quem caçam são as leoas. E irmãos, você sabe que as leoas, irmãos, procuram não ganhar muito na corrida, mas procuram, irmãos, cercar a presa. Quando conseguem, atacam no pescoço, de preferência, irmãos, trazem para a manada. Quem come primeiro? Os leões. Quem come depois? As leoas e depois os filhotes. Irmãos queridos, os leões não caçam. Os leões não procuram ninguém para devorar. Quem procura e quem caça são as leoas.
Mas aqui São Pedro está dizendo que essa é uma característica do diabo. Por quê? Por que que ele sai caçar? Em 4 anos os leões, irmãos, alcançam a fase adulta. E o leão, quando adulto, tem que defender não apenas a manada, mas a sua autoridade e liderança. E quando um leão fica velho e é vencido por um leão adulto mais novo, o leão velho é expulso. Fala aí, irmãos, expulso. Expulso da família. Expulso da manada. E então esse leão expulso vai andar sozinho. Por isso, quando um leão, irmãos, vai caçar, a característica é porque ele é um leão velho e já foi expulso de algum lugar. O inimigo meu e teu está velho e já foi expulso de um lugar. Se chama céu. Está desesperado por comer alguma coisa. Mas eu e você não vamos deixar. Eu e você não vamos deixar. Não. Não. Você se converteu. Nasceu de novo. E é uma luta diária com o velho homem. A gente precisa despojar-nos do velho homem e nos revestirmos cada vez mais do novo homem em Cristo Jesus. O teu presente Deus santifica através do Espírito Santo. O teu futuro vai ser glorioso. Um dia vai ser plenamente glorioso o nosso futuro, irmãos, quando Deus nos transformará. O nosso passado já foi justificado e perdoado, irmãos, e toda falta também foi perdoada. Mas eu quero fazer uma pergunta nesse momento. O teu passado já foi perdoado, mas como que você lida com o teu passado? O teu passado já foi perdoado, está tudo bem, mas como que você lida com ele? Como que você lida com a ausência dos teus pais? Como que você lida com a traição do teu marido? Tudo bem, eu entendi, você já perdoou, ele já pediu perdão. Ou talvez ele nunca lhe pediu perdão. Mas você já acertou isso com Deus e já liberou perdão, mas eu estou perguntando como você lida com o teu passado, como que você lida com os temores, com os medos, fracassos, ausências, traumas, perda de parentes próximos que você amava. Decepções, como que você lida com essas coisas? Como que você lida com a traição, humilhação, abandono, rejeição? Nós somos nova criatura. Mas como que a gente lida com o nosso passado, irmãos? Sabe o que eu tenho visto como pastor? Tenho visto o diabo rugir e lançar setas inflamadas e encontrando pessoas que ele consegue devorar, porque não tem o passado resolvido, porque tem ressentimento, porque tem mágoa, tem ódio, vingança, e isso leva à depressão. Porque o pai já faleceu e a mãe já faleceu, mas ainda não perdoou o pai que já morreu. Como você lida com o teu passado? Como que você lida com esse negócio que você se envolveu com as drogas e por isso você desistiu da faculdade? E por isso que você não ganha o que queria, mas já passou 20 anos da sua vida.
Irmãos, Jesus já te perdoou, como me perdoou também, mas eu quero te fazer uma pergunta: como você lida com o teu passado? O teu passado te machuca? O diabo traz à tona o teu Simão e ainda te judia? O teu Simão, irmãos, o teu Simão faz você desacreditar nas pessoas, porque já foi traído, porque foi passado para trás. Pastor, já fiz quantas sociedades e me traíram já e me passaram para trás 4 vezes. Irmãos, nosso passado já foi perdoado por Cristo Jesus, mas como a gente encara Ele no nosso coração? Por isso, nessa noite, quero dizer para você o que Pedro disse: para que a gente não coma com farinha o que o diabo quer, para que ele não mate, nem roube, nem destrua a nossa vida, para que ele não venha desfalecer a tua fé em Cristo Jesus. E Deus não disse o tamanho da fé, não importa se é pequeno ou se é grande, meus amores. Talvez um dia fale sobre isso. Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio, irmãos, é controlar a mente. Ser sóbrio, irmãos, é controlar a nossa cabeça, o que pensamos. Irmãos, um tempo desses, um homem, para fechar um negócio, deu um cheque alto à vista. Mas, irmão Valci, as coisas estão meio difíceis. Antes era no fio de bigode. Agora o cara tem que... Agora a gente só paga quando vê a coisa feita. Irmão Valci, esse homem deu um cheque muito alto à vista para ganhar um preço melhor. Foi para casa. Chegou em casa já pensando: meu Deus do céu, e se o rapaz não fizer o serviço? E se ele não cumprir com a palavra dele? E se eu for passado para trás mais uma vez? Irmãos, e começou a remoer, e começou a remoer, e começou a pensar, e começou a pensar. Irmãos, setinhas na nossa cabeça, para tirar a nossa paz, para deixar a gente ansioso, para angustiar a nossa alma. E aí, irmãos, ele não dormiu. Ele não dormiu a noite inteira pensando naquilo, pensando em ser passado para trás, relembrando todas as vezes que já foi passado para trás. Amanhã eu vou lá. Mas amanhã é feriado, se ele tiver viajado, aí eu vou raciocinar que ele foi já gastar o dinheiro. E aí eu vou voltar mais ainda preocupado ainda. Não, eu não vou lá. E ele acordou, Valdo, de manhã, não dormiu a noite inteira pensando naquilo, na possibilidade da pessoa não cumprir com essa palavra, de ser passado para trás. E o que vai ser daquele dinheiro que ele já pagou? E ele começou a sentir dor no coração e no braço esquerdo. É isso que o diabo quer, irmãos. Acabar com a nossa raça, tirar a nossa paz, fazer com que a gente não durma, não descanse, não tenha paz, machucar o nosso corpo, nos causar doença, destruir nosso casamento. Irmãos, o diabo quer destruir o teu relacionamento com Jesus. O diabo quer acabar com a tua fé em Deus. Meus amores, pare com isso. Seja sóbrio. Estou te pedindo. Não importa aquilo que você começar a pensar, se você vê que é estranho, já bloqueia. Bloqueia, que isso? Bloqueia os seus pensamentos. Você que tem seu esposo caminhoneiro, você que tem seu esposo que viaja muito, representante, para de pensar besteira, minha irmã. Para de pensar besteira que ele fica 2 semanas fora de casa, 1 semana, sai na segunda, volta na sexta. Para de pensar besteira, minha irmã. Em nome de Jesus,
Seja sóbria. Governe os seus pensamentos. Você que está em dificuldade financeira, para de pensar besteira. Para de pensar que não tem mais jeito. Você que se sente ainda preso ao caixão de um ente querido que já foi, para de pensar besteira. Se desliga dessas pessoas. Você que está pensando em buscar um meio para falar com elas, isso não existe. Não existe, você vai falar no máximo com demônios. Irmãos, a gente precisa ver o que nós estamos pensando, e a gente precisa ser sóbrio, lúcidos. A gente precisa bloquear o que a gente está pensando, porque senão a gente vai acordar, irmãos, de manhã com dor no coração, irmãos, e com o braço amortecido. Senão daqui a pouco, irmãos, a gente está tomando psicotrópico, irmãos. Senão daqui a pouco a gente está tomando tarja preta. Senão daqui a pouco, irmãos, a gente está fazendo do nosso lar uma guerra, um campo de batalha, a terceira guerra mundial. Ama teu marido. Pastor, ele me traiu 4 vezes. Tudo bem. Tudo bem, eu entendi. Deixa Deus sarar o teu coração. Eu não posso. Nem o teu marido pode. E a gente não é Hollywood nem Superman para dar a volta no globo e voltar ao passado. Mas Deus pode sarar o teu coração se você deixar. E Ele pode preparar o momento certinho para quebrar isso dos teus ombros e tirar esse peso todo, num momento de perdão, de reconciliação, e num voto de começar tudo de novo. Eu quero te pedir para ser sóbrio. Eu quero te pedir para você ser inteligente. Eu quero te pedir para você, irmãos, não entorpecer a sua mente com coisas deste mundo, ou do diabo, ou com o que ele lança. Acreditando, irmãos, e comendo com farinha, irmãos, tudo isso. Não. Eu quero pedir, irmãos, para você pensar na palavra de Deus e o que ela diz. Não tenha medo sobre a tua família e os teus filhos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não tenha medo das pessoas e de trabalhar na vida delas. A gente pode, irmãos, ir chorando. A noite pode... irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não desista de almas e pessoas da sua célula, de investir não desista de Jesus. Talvez o diabo está jogando na tua cabeça, você já pintou e bordou. Você já tentou vir para a igreja umas 1000 vezes. E você nunca cumpre o que faz, o que fala. Você é fogo de palha. Irmãos, mentira do diabo, seja sóbrio. Não, tua graça me basta. Senhor, me perdoe, me fortaleça em ti. Eu quero mudar de vida. Irmãos, eu quero pedir para você ser sóbrio. E esqueça esse negócio de personalidade. Esqueça esse negócio de melancólico, sanguíneo, fleumático e colérico. E usar isso como muleta para certas coisas na vida. Irmãos. Uns diziam que eu era o leonino porque nasci em agosto, irmãos. Olha que coisa. Acha você, irmãos, que eu acordo de manhã, meu Deus, o que o horóscopo diz sobre os leoninos? Hoje deu um rugido cavernoso. Oh, maravilha. Acho que conduz a minha vida assim. Acho que conduz a minha vida porque sou melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico. Acho que conduz a minha vida porque sou brasileiro ou curitibano. Acho que conduz a minha vida porque tenho 42 anos. Eu conduzo a minha vida porque a minha pátria não é aqui, é no céu. Porque o meu pai, além de ser o homem e a mulher que me fizeram, é aquele que me criou antes da fundação do mundo, que me colocou essa cor dos meus olhos. Eu me conduzo e vivo diariamente, não por aquilo que recebo, ou da maneira como me tratam, ou no número de amigos ou seguidores que possuo e tenho,
Por isso que eu não tenho nem Instagram, Facebook, Orkut, seja lá o quê. Me levanto pela manhã em Jesus e me deito pensando nele. Tenho desejado, e Deus sabe, viver pouco para rapidamente ir para o céu. E Ele tem me dito ultimamente: você está errado, se arrependa disso. E eu disse: tá bom, Senhor, mas vem sem demora. Irmãos, seja sóbrio e vigilante, esteja atento sempre. E olha o que diz o verso número 9: resiste-lhe, firmes na, resiste-lhe, firmes na, resiste o diabo firme na. Era exatamente isso que Deus Filho disse para ele: Pedro, o diabo quer desfalecer tua fé. Permaneça firme na igreja, irmãos, na sua célula. Se você faltou o mês, não importa, começa agora firme nessa semana, meus amores. Se você deixou de vir para a igreja, irmãos, a partir de hoje nós vamos renovar a aliança, irmãos, e vamos firme com Jesus. Se você deixou de ler a Bíblia, de jejuar, irmãos, e de orar, não, irmãos, resista firme na fé. Você tem uma fé dentro de você. E eu termino essa palavra dizendo: eu, porém, roguei por ti. Aleluia! Irmãos, Jesus podia dar um cascudo no diabo, irmãos, mas ele escolheu rogar. Jesus podia dar cartão vermelho para nós: Satanás, está aqui, cartão vermelho, sai fora do jogo. Mas ele escolheu rogar. Irmãos, Deus podia dar um pisar na cabeça do diabo, irmãos, e destruir tudo o que ele pode fazer contra nós, irmãos, mas Deus escolheu rogar. Deus escolheu rogar. E rogar, irmãos, não é apenas orar. Rogar, irmãos, é clamar com instância, com insistência, com pressa, com foro, com jurisdição. Você está entendendo? Deus intercedeu por nós como alguém que tem jurisdição, poder. Deus intercedeu por mim e por você como alguém que tem poder suficiente para fazer a diferença naquilo que a gente vai passar e nas lutas que nós vamos sofrer, irmão, mas nós vamos vencer. E é por isso que eu quero, irmãos, que você grave 2 textos. 1 João 2, por favor, bem rápido. 1 João 2, 1, 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, você tem um advogado, você tem alguém que agora está intercedendo por mim e por você. Não importa se você pecou agora. Hebreus 4:4, irmãos. Por favor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conserve firme a sua confissão, irmãos, a sua fé. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluias. Isso é muito profundo e sério, talvez um outro dia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não importa se tem muito de Simão dentro de você. Não importa se o diabo tem cirandado, irmãos, acabou. Não importa se tem algum pensamento na sua mente que o diabo já fez você acreditar. Não importa, acabou. Por quê, pastor? Porque nós temos um advogado. Porque nós podemos entrar confiadamente diante de Deus. Porque Jesus, irmãos, nos ama e Ele tem poder para isso. E Ele intercede por mim e por você. Porque o diabo quer desfalecer a nossa fé. Mas Jesus não.